Olá, meus queridos, meus amados. Oh, que maravilha, estamos juntos mais uma vez, dando prosseguimento ao treinamento MDG. Esse treinamento certamente vai ser bênção na sua vida. Mas vamos lá. Nós estamos agora na apostila de consolidação, o estudo 10. Vamos então falar sobre algo muito importante, que é a confissão dos nossos pecados. Você vai aprender durante esse treinamento que a sua palavra tem um poder que vai além do que as pessoas normalmente sabem. Sabe? Quando a gente verbaliza algo, isso tem um poder de influência tremendo, que vai além da nossa compreensão. A gente não consegue entender, sabe? É muito importante, às vezes, você verbalizar, por exemplo, a sua fé. O que você diz é muito importante. Você pode até ser uma pessoa de fé, mas, sabe, se no momento de uma tormenta, no momento de uma tempestade, você, ao invés de proferir palavras de fé, você, sabe, fala derrota, você começa a murmurar, sabe, isso tem um efeito contrário tremendo, sabe? A verdade é que você tem que abrir a sua boca para profetizar a sua fé, tem que falar de coisas boas, coisas de fé, sabe? Isso tem poder que, na verdade, a gente não consegue nem explicar como isso pode influenciar de fato, de verdade, na nossa vida prática, mas isso está mais do que comprovado através de experiências, sabe? Experiências próprias, experiência no dia a dia das pessoas. Quando você verbaliza a palavra de Deus, verbaliza vitória, a vitória vem. Se você verbalizar derrota, abrir a boca para ficar murmurando, falando de derrota, reclamando da vida, como tem gente que gosta de reclamar, né? Então isso só traz coisas ruins para você, sabe? Bom, e a gente está falando de confissão de pecados. Tá? A gente já entendeu o quanto o pecado é desastroso para nós, o quanto o pecado nos trouxe maldição, o quanto o pecado pesou na nossa vida. A gente já entendeu, né, como é importante que a gente sinta tristeza pelo pecado, sabe, que a gente chama de arrependimento. Mas quando a gente se arrepende, o que fazer? Eu estou arrependido. Tá, tudo bem, você já se arrependeu, você se entristeceu de ter feito algo errado, algo que você sabe que está entristecendo o coração de Deus. Mas o que fazer agora? Você deve confessar os seus pecados. O apóstolo Paulo, ele disse que todos somos pecadores. Ele disse: eu sou o pior deles, eu sou o pior, sou o maior pecador. Sabe, as pessoas têm medo de demonstrar as suas fraquezas. As pessoas às vezes são tão vaidosas, elas não gostam de mostrar que são fracas ou admitir que erraram. Sabe, isso não é legal não, não é legal não. É bom você se acostumar a admitir as suas fraquezas, principalmente diante de Deus. Você admitir que errou, que pecou, você confessar sinceramente, verbalizar a tua confissão de arrependimento diante de Deus, tá? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos seguir aqui a nossa apostila. Nós estamos então no estudo 10, né, da nossa apostila de consolidação. Diz aqui a nossa apostila: quem não confessa os seus pecados nunca prospera. Olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Eu vou ler aqui na apostila mesmo, porque está aqui na apostila. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
É lógico que a gente está falando aqui de prosperar com a bênção de Deus. Tem as pessoas que prosperam não com a bênção de Deus, mas com o aval do diabo. Sabe, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, Jesus disse: olha para tudo isso aí, olha, tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. Você lembra disso? Está no início aí do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então, é a mesma coisa que o diabo faz. Tem pessoas que prosperam, mas prosperam com a ajuda do inimigo. E essa riqueza só traz tristeza, dor, sofrimento. A gente às vezes vê uma pessoa tão cheia de dinheiro, de recursos, tão bem de vida, mas com a vida totalmente destruída. São pessoas infelizes. São pessoas que, sabe, têm dinheiro, mas não tem, sabe, não são felizes. Não são pessoas alegres. Não sabem nem usar o dinheiro. Às vezes não conseguem nem usar o dinheiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem um filho nas drogas, um filho doente, sei lá, essas coisas. Mas existe também aquela riqueza que vem de Deus, bênção de prosperidade, fartura, sabe? É lógico que aqui a palavra de Deus, que foi escrita para quem é de Deus, obviamente, aqui está dizendo: olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. O que você precisa fazer? Sabe, você tem que entender uma coisa muito importante. Nós temos que avaliar o pecado de duas formas diferentes. Uma coisa é você cometer um erro, reconhecer aquele erro e você pedir perdão, confessar. Você se arrepende de ter feito aquilo, você confessa, né? E você recebe o perdão. Aí eu estou me referindo a algo específico, um erro específico. Quer dizer, de um erro, 2 erros, 3 e 10 erros. Quer dizer, você consegue identificar o erro que você cometeu, o pecado que você cometeu diante de Deus. Então você vai lá, arrependido, sentindo-se triste por causa desse pecado, você se arrepende e fala com Deus e pede perdão e confessa: Pai, eu pequei contra ti. Se você ler o Salmo 51 na Bíblia Sagrada, é uma oração que Davi fez pelo erro que ele cometeu com Betseba. Ele estava, não sei se você já conhece esse fato bíblico, é um fato verídico, bíblico, que aconteceu com Davi. Ele estava no terraço do seu palácio, olhou e viu uma mulher muito bonita, Betseba, estava se banhando. E ele desejou aquela mulher, só que era mulher de um dos seus homens, do seu exército, né? De Urias. E mesmo assim, ele mandou chamar a mulher e, sabe, se deitou com aquela mulher. E aquilo entristeceu muito o coração de Deus. Davi pagou um alto preço por causa desse pecado. O Salmo 51 é um arrependimento por ter cometido esse pecado. E ele diz: Pai, eu pequei contra ti, tão somente contra ti, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Não retires de mim o teu Espírito Santo, restitui-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, ele estava agonizando, se sentindo a última de todas as criaturas por ter cometido um pecado tão absurdo, sabe? Porque a história não para por aí não. Depois ele mandou colocar Urias na linha de frente lá na guerra, para Urias ser morto, para ele poder ficar com a mulher de Urias. Aquilo entristeceu o coração de Davi, porque ele reconheceu que tinha errado e se arrependeu. Então ele foi fazer a sua oração de confissão: Pai, eu pequei contra ti, que é o Salmo 51. Quando você erra, você tem que sempre
avaliar duas coisas. Uma coisa é você se lembrar de um erro específico que você cometeu, um ou mais. Você se lembra dos seus erros. Então você vai e faz a sua oração de confissão. Senhor, eu estou triste, meu coração está triste, eu pequei contra ti, sabe? Você confessa o seu pecado. E outra maneira de você encarar o pecado, e outra maneira de você confessar o seu pecado, é uma maneira geral, sentido mais geral. Eu gosto muito de fazer esse tipo de oração, é chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu peco, até quando eu não sei que eu estou pecando, até quando eu estou dormindo, até os meus sonhos são pecadores. Eu sou a última de todas as criaturas da terra, eu sou miserável, pecador, sabe? Você fazer isso diante de Deus, no sentido geral, também é muito válido, sabe? Porque essa oração de confissão alegra o coração de Deus, porque parte do princípio que houve arrependimento, que houve reconhecimento do pecado. Então é muito importante você confessar, você verbalizar, exteriorizar para Deus, dizer que você se entristeceu com determinadas atitudes que você teve, sabe? Você se entristeceu porque você agiu de forma errada. Isso é extremamente interessante, sabe? Bom, agora nós vamos ver o seguinte. Eu queria ler um versículo aqui com vocês, entendeu? Deixa eu ver aqui. 1 João 1,7. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Não é evangelho, é epístola. 1 João, lá atrás, lá no finalzinho. 1 João 1,7. Eu estou abrindo aqui para a gente ler. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, olha, acharam aí? Posso ler? Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu preciso continuar, vamos continuar lendo aqui. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, bacana está aqui no 9, eu acho que na nossa apostila está até errado. Deveria ser aqui 1 João 1,9 na nossa apostila. Porque diz aqui, olha, se confessarmos, ou seja, verbalizarmos, se houver confissão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, que maravilha, né? Por isso que eu não abro mão de estar na presença de Deus. Se você confessar, então Ele é fiel para perdoar, para purificar você de toda injustiça. Então, o que é que você precisa fazer? Você tem que aprender a verbalizar, a não deixar nada acobertado diante de Deus. Se você se lembrou, peraí, errei. Eu pensei algo que não deveria ter pensado. Eu tive um sentimento que eu não deveria ter tido, sabe? Então você diga isso para Deus, você verbaliza, confessa, diga para Deus: Senhor, eu pequei contra ti. Entendeu? Aí você deve descansar mesmo, porque todas sabe, quando você confessa, você recebe perdão. Então, todas as consequências ali, sabe, perante Deus, assim, em termos de perdão, em termos de salvação, você confessou, imediatamente recebe o perdão de Deus, sabe? Isso é muito interessante. A gente não pode se esquecer que Deus diz
de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quando há confissão, eu queria ler o que está escrito em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículos 17 e 18. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, olha. Concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Nessa versão aqui, então, está bem legal, né? Muito bacana. Olha só, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar, diz o Senhor. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Quer dizer, quando você peca, se arrepende e confessa, esquece, meu irmão, esquece. Tem gente que fica toda a vida batendo martelo naquela, né? Fica ali malhando em ferro frio. Fica ali toda a vida, Senhor, me perdoa, Senhor, aquele pecado. Não, aquele Deus não se lembra. Se houve arrependimento, confissão, Deus já não se lembra mais dos seus pecados. É o que diz aqui, olha, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. A gente tem que ficar muito firme na presença de Jesus, né? A gente tem que estar muito firme na presença do Senhor. Então, faça a sua oração de arrependimento sempre. Não se esqueça. Você pode orar no sentido geral: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. É uma confissão. Mas você pode também reconhecer pecados distintos. Senhor, igual Davi lá no Salmo 51. E enumerar os seus pecados e pedir perdão a Deus. Isso certamente vai alegrar o coração de Deus. Você vai estar conquistando o coração do Senhor agindo dessa forma. Vamos em frente, né? Te vejo no nosso próximo encontro. Que esse treinamento seja bênção na sua vida. Fica na paz.